Eu sou Caroline Sardá e hoje nós vamos falar de uma grande pensadora socialista, uma ativista mesmo, uma revolucionária russa, mas que muitas vezes é lembrada apenas como a esposa de Lenin. Mas essa mulher é muito mais do que isso. Educadora revolucionária, teórica marxista e uma das principais articuladoras da educação socialista da União Soviética. Estamos falando de Nadia Krupskaya. Por isso, hoje eu decidi contar sua história. Mas antes de começarmos, não esquece de deixar o seu like agora no comecinho do vídeo, que ajuda bastante na divulgação do projeto Mulheres na História e do nosso canal. Se inscrever se você ainda não é inscrito por aqui, ativar as notificações para não perder nenhuma novidade e caso você queira apoiar ou contribuir com o projeto Mulheres na História, aqui na descrição do vídeo tem o link do meu Apoia-se, onde você pode participar, e também o link do meu clube de leitura feminista, que a partir de R$ 10 mensais, você já tem acesso aos encontros que nós fazemos dos livros que nós lemos a cada trimestre. Dito isso, agora pode rodar nossa vinheta. Nadia Konstantinovna Krupskaya nasceu em 26 de fevereiro de 1869 em São Petersburgo, no Império Russo. Nadia, em russo, significa esperança. E assim como no vídeo da Kollontai eu falei sobre a curiosidade no sobrenome dela, que era um patronímico russo, Konstantinovna indica que a Krupskaya é filha de Konstantin. E o seu pai era oficial do exército imperial. A mãe dela se chamava Elizaveta Vasilievna. Sua família fazia parte da nobreza empobrecida, o que permitiu que ela tivesse acesso à educação, mas também lhe mostrou as desigualdades do regime czarista. Eu já falei sobre czarismo aqui antes, principalmente quando eu abordo a questão da Revolução Russa, mas eu vou explicar para você novamente. O czarismo russo era uma monarquia absolutista arcaica que concentrava todo o poder na figura do czar. Era um sistema feudal tardio, um enorme abismo entre a nobreza e o resto da população. Os camponeses, maioria da população, viviam em condições precárias, sem terra suficiente para plantar e pagando impostos absurdos. Em resumo, a elite russa vivia no luxo, enquanto o restante do povo morria de fome. O pai da Krupskaya era simpatizante das ideias revolucionárias e foi um dos primeiros a influenciá-la. Inclusive, diziam que ela ouvia muito a palavra revolução dentro de casa. Desde jovem, a Krupskaya sempre gostou muito de estudar e ela se dedicou muito na área da matemática. E aos 14 anos, ela perdeu o pai, mas foi mais ou menos nessa época que ela começou a militar bastante, porque foi mais ou menos nessa época que ela teve um contato direto com a militância. Enquanto adolescente, ela já se apaixonou pela teoria da educação democrática do escritor russo Tolstói, que defendia que a ciência não devia ser utilizada como uma arma de exploração pela elite, mas sim democratizar-se. Isso fez com que ela realmente evoluísse a partir da educação. Em 1887, ela ingressou no Instituto Bestuchev, um dos poucos espaços onde as mulheres poderiam receber educação superior na Rússia. E foi ali que ela entrou em contato com as ideias revolucionárias de uma maneira mais aprofundada, lendo Marx e se envolvendo com grupos clandestinos que estudavam sobre a revolução, a transformação social e as teorias marxistas. Esses grupos principalmente discutiam as questões do socialismo e da classe trabalhadora. Foi num desses círculos revolucionários, grupos de estudo, que ela conheceu Lenin, mais especificamente em 1894, durante as reuniões do Grupo Social-Democrata. Os dois compartilhavam um profundo compromisso com a revolução e começaram a trabalhar juntos e debater o socialismo, a educação socialista e como seria feita a revolução, tornando-se assim parceiros de militância e na vida pessoal. E aí entra uma questão muito interessante sobre a Krupskaya. Ela não ficou apenas na teoria, ela foi pra prática, ela botou a mão na massa. Literalmente, ela se envolveu com trabalhadores da construção civil, deu aulas de alfabetização para os operários à noite e passou a defender uma educação voltada para a consciência de classe. Basicamente, ela defendia que a educação poderia trazer essa conscientização de classe para as pessoas e assim
trazer a revolução. Em 1895, Lenin foi preso pelas suas práticas revolucionárias. Krupskaya logo em seguida seguiu o mesmo destino. E isso aconteceu várias vezes. Ambos passaram por diversos exílios e prisões ao longo da vida. Condenada ao exílio na Sibéria, ela teve a permissão de se juntar a Lenin e foi nesse período que eles se casaram, em 1898. Em 1899, ela escreveu o seu primeiro panfleto feminista, A Mulher Trabalhadora. Mas ela não assinou como Krupskaya, ela assinou como Sablina. E durante esse exílio, a Krupskaya se dedicou ainda mais aos estudos sobre marxismo e principalmente traduzir essas obras. Além, claro, de atuar juntamente a Lenin na organização de documentos, correspondências que futuramente construiriam o Partido Social Democrata Russo. Dizem ainda que Krupskaya e Lenin trocavam correspondências utilizando tinta invisível. Meus amigos, a Rússia czarista não era para amadores. Inclusive, no livro Memórias de Lenin, que ela escreveu a biografia de Lenin, ela conta coisas assim muito interessantes. Ela relembra muito sobre os interesses de Lenin pelas condições da classe trabalhadora e que inclusive ele ia visitá-la aos domingos para ouvir as infinitas histórias das indústrias que ela visitava, das pessoas que ela alfabetizava. Ele se interessava em saber um pouco mais sobre as histórias dos operários. Ou seja, até mesmo no rolê romântico, o assunto era a revolução. Após cumprir sua pena, Krupskaya acompanhou Lenin no seu exílio para a Europa, onde ajudou na publicação do jornal Iskra, Faísca em russo, um dos principais veículos da propaganda revolucionária. O Iskra teve um papel fundamental na criação do Partido Bolchevique. E, inclusive, foi na redação desse jornal que formulou a base do programa marxista. Publicado oficialmente em junho de 1902, além, claro, dos estatutos do Partido Bolchevique. E lembram do texto que ela escreveu no exílio? A Mulher Trabalhadora? Então, ele só foi publicado 2 anos depois na Iskra, mas a repressão czarista não perdoou. Durante a Revolução de 1905, que foi um levante popular contra o regime czarista, o panfleto, que foi um dos primeiros a escancarar a situação das mulheres na Rússia, foi proibido. Sua atuação, tanto na redação do próprio Iskra, desse panfleto, foi essencial para a comunicação entre os socialistas exilados e os militantes que permaneceram na Rússia. Com a Revolução de Fevereiro de 1917 e a derrubada do regime czarista de Nicolau II, Krupskaya volta à Rússia junto com Lenin. E no processo revolucionário que culminou a Revolução de Outubro, ela participou ativamente da organização do Partido Bolchevique, coordenando a estrutura logística e educacional do movimento. Krupskaya foi nomeada vice-comissária do povo para a educação, sendo uma das principais responsáveis pela política educacional soviética. Ela defendia uma escola revolucionária, que combinasse educação técnica com formação política, permitindo assim que as massas obtivessem consciência de classe. Foi inclusive uma das idealizadoras na luta contra o analfabetismo, promovendo campanhas de alfabetização e biblioteca acessível para todos. Após a morte de Lenin em 1924, Krupskaya continuou a defender suas ideias e se posicionou contra a burocratização do Partido Comunista, o que a colocou em conflito com Stalin. Krupskaya se opôs à crescente centralização de poder e à perseguição de opositores dentro do partido, que eram taxados como traidores. Apesar da sua resistência, ela foi gradualmente afastada dos papéis centrais do governo, sendo mantida apenas com as funções burocráticas do setor educacional. Inclusive, isso se assemelha muito com o que aconteceu com Alexandra Kollontai. Eu vou deixar até o card aqui em cima para você assistir depois que terminar esse vídeo. Inclusive, pouco se fala disso, mas o nome da Krupskaya foi usado diversas vezes por Stalin para legitimar o seu regime, enquanto a sua influência política era cada vez mais diminuída e marginalizada dentro do partido. E assim como Kollontai, mesmo marginalizada, Krupskaya não abandonou a sua luta pela educação socialista. Ela escreveu diversos livros sobre pedagogia marxista, inclusive influenciando gerações de educadores da União Soviética e outros países socialistas. Seu trabalho contribuiu para a criação de um sistema educacional que fosse acessível para as massas. E esse é um dos maiores legados da Revolução Russa. Krupskaya via a educação como uma ferramenta de transformação social, sem contar que ela acreditava que o ensino libertaria o povo da ignorância imposta pelo regime czarista. Para ela, a escola não deveria
deveria apenas preparar os trabalhadores para o mercado, mas também para participação política ativa. Inclusive, ela tem uma citação muito boa que eu vou falar aqui para vocês, que abre aspas: a escola, no sentido burguês, apenas transmite conhecimentos. A escola proletária ensina a viver e a lutar. Ou seja, ela defendia que o ensino deveria ser crítico, formar cidadãos conscientes, e não apenas fornecer uma mera instrução técnica. Para isso, ela propunha um ensino ligado ao trabalho, onde os alunos aprendessem na prática, ao invés de simplesmente decorar conteúdos. Outra ideia central da Krupskaya era a educação para todos, especialmente para as mulheres e para os camponeses, que tinham sido historicamente excluídos do acesso à educação. Ela também dizia o seguinte, abre aspas: a cultura não pode ser privilégio de uma minoria, deve pertencer a todos os trabalhadores. E diferente do modelo burguês, que ensinava e ainda ensina de forma desconexa com a realidade e de forma abstrata, Krupskaya propôs um modelo de educação integrada à vida e ao trabalho. Isso significava que o aprendizado deveria estar ligado à experiência prática, as crianças e jovens deveriam aprender ciência e tecnologia de forma aplicada, e o ensino deveria ser voltado para o coletivo e não para uma mera competição individualista. Outra citação dela muito boa diz o seguinte, abre aspas: a escola deve ensinar a viver, a criar e a construir, não apenas a repetir fórmulas. Essa ideia dela não ficou apenas no campo das ideias, se materializou. E se materializou na criação das escolas de trabalho, onde os alunos aprendiam habilidades úteis para a sociedade, combinando sempre teoria e prática. E ela também acreditava que a libertação feminina passava tanto pela Revolução Socialista quanto pela educação. Outra citação dela, até porque eu gosto bastante da Krupskaya, já li vários textos dela, é: a mulher operária que carrega o fardo duplo do trabalho e da casa precisa mais do que qualquer um de educação e cultura. Eu gosto particularmente muito da Krupskaya por conta dessa ótica da educação para todos, de erradicar o analfabetismo, de querer gerar uma educação crítica. Para mim, é exatamente esse tipo de educação revolucionária que as pessoas deveriam ter acesso. Essa união da teoria e prática. Porque hoje em dia, os alunos, quando eles entram nas escolas, tem essa nova reforma do ensino médio, esse novo modelo, você não tem uma análise crítica. Simplesmente é uma matéria que você tem que decorar para uma prova, para passar num vestibular, para conseguir entrar numa faculdade. Quando você pensa em toda essa lógica de competição individualista de quem vai conseguir passar no vestibular, é muito complicado. Porque quem que vai ter o acesso a conseguir se profissionalizar, a ter acesso a um estudo de qualidade, até acesso a uma universidade. Então, muito importante esse papel dela na questão da revolução a partir da educação. Outra coisa também que é muito importante citar aqui, além da questão da educação, a Krupskaya também entendia que a opressão das mulheres estava ligada à divisão sexual do trabalho e que sem acesso à educação e ao conhecimento, as mulheres ficariam para sempre presas à dependência econômica e à submissão dentro da família. É importante também falar aqui que os seus esforços fizeram com que surgisse um dos sistemas educacionais mais avançados daquela época, garantindo alfabetização em massa e o acesso das mulheres ao ensino. E claro, como eu falei antes, dos camponeses que estavam excluídos desse acesso. E é por isso que o modelo soviético de educação foi inspirado em grande parte nas suas ideias, tornando assim a cultura e a educação acessíveis às massas populares. E no dia 26 de fevereiro de 1939, ela recebeu visita dos seus camaradas do Partido Bolchevique. Mas infelizmente, Krupskaya faleceu 2 dias depois, deixando um vasto legado político e intelectual, sendo peça-chave na construção da pedagogia socialista, que defendia uma educação com novas metodologias de ensino e que fosse completamente diferente da máquina de ensino capitalista. Ela acreditava que, enquanto se avançava para o socialismo, era fundamental destruir o sistema autoritário, individualista e competitivo das escolas, onde o professor detinha o poder absoluto e a avaliação das notas não reconhecia o processo da diversidade de aprendizagem. Krupskaya também ressaltava que a escola tem um poder gigantesco em
moldar a visão de mundo da juventude. E quem controla a escola, controla essa visão. E olha só que legal, quando ela foi comissária do povo na educação, ela propôs 5 exigências democráticas para a educação. Educação geral, gratuita e obrigatória para todas as crianças, independente do gênero. Escola laica, sem interferência religiosa. Organização democrática e não burocrática do trabalho escolar. Liberdade de opinião e direito de associação para professores. E por último, direito da população em aprender na sua língua nativa, sem privilégios para qualquer idioma. Como vocês podem ver, a ideia era realmente criar um sistema educacional que fosse inclusivo e revolucionário, que não só formasse trabalhadores para o mercado, mas cidadãos críticos e conscientes, e que com isso fossem ativos na construção do socialismo. Vemos que sua atuação na educação e na luta revolucionária foi muito mais do que ela ser simplesmente a esposa de Lenin. Ela foi uma das grandes mentes que moldaram a educação e o socialismo no século XX. Em 2017, quando completou os 100 anos da Revolução Russa, a Expressão Popular lançou uma coletânea de textos da Nadia Krupskaya, focada principalmente nessa questão da pedagogia socialista, que marcou os primeiros anos do socialismo soviético. O livro A Construção da Pedagogia Socialista traz uma seleção certeira sobre a vasta produção dela envolvendo a educação, mostrando como Krupskaya foi peça-chave na formulação de um ensino voltado para a classe trabalhadora. Ler e entender a história e construção da Krupskaya não é apenas conhecer uma história do passado, mas sobre fortalecer o presente e projetar o futuro. Quem quiser se aprofundar na educação como uma ferramenta revolucionária, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns artigos e textos da própria Krupskaya para vocês se aprofundarem nesse tema da pedagogia socialista. Krupskaya foi uma mulher que dedicou a sua vida à revolução e à educação para toda a classe trabalhadora. Os restos mortais da educadora foram cremados e depositados no mausoléu ao lado de Lenin, no muro do Kremlin, na Praça Vermelha. Sua história nos lembra que a luta pela revolução passa também pelo acesso a uma educação popular. E claro, como ela traz no próprio nome, ter esperança. Agora, me conta aqui nos comentários. Por acaso, você já conhecia a Krupskaya? Você conhecia ela, talvez, apenas por ser a esposa de Lenin? E o que você achou desse vídeo, onde conta um pouco mais sobre as suas contribuições para o movimento socialista e revolucionário? Quero saber a opinião de vocês. E como eu falei antes, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links das referências bibliográficas que eu peguei para construir esse vídeo. E também eu vou deixar o link do Marxist.org e de alguns livros que tem disponível dela aqui na descrição. Se você quiser mais conteúdo sobre mulheres revolucionárias, deixa aqui uma indicação de mulher que você gostaria de ver aqui nesse projeto. Se inscreve se você ainda não é inscrito, deixa o seu like se você não deixou lá no comecinho do vídeo, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade por aqui, e se você quiser apoiar esse trabalho, fazer parte do clube de leitura, aqui na descrição do vídeo também vai ter todos esses links para você poder apoiar e contribuir com o meu trabalho, e claro, se quiser participar do clube de leitura também. Nos vemos no próximo vídeo.